Deus abençoe a sua vida. Deus prospere o seu ministério. Você, pastor, membro de uma igreja, se inscreva nesse canal. Vamos pregar a palavra de Deus. Neste momento, este canal tem alcançado 71 países em todo o mundo. E com certeza nós iremos alcançar o mundo inteiro, todos os países, pregando a palavra e ensinando a mensagem de Cristo. Dessa vez, eu quero, junto com você, raciocinarmos a respeito do farisaísmo, a influência farisaica na igreja de Cristo. O termo fariseu vem da palavra do vocábulo grego ou vocábulo hebraico, significado separado. Alguns acham certo o significado da palavra fariseu como separado. Era membro de uma seita entre o judaísmo no século II a.C., ou seja, antes de que Jesus vinha à Terra, antes de Cristo nascer, que se caracterizava pela observância exageradamente e rigorosa da lei prescrita, mas que nos evangelhos é acusado da sua hipocrisia e o seu excesso no formalismo. Jesus muitas vezes teve discussão e palavras direcionadas a esses judeus que fazia parte dessa seita dentro do judaísmo, chamado farisaísmo. Paulo foi um fariseu. E essa influência farisaica, ela existe até hoje. Ela não se acabou, talvez não se acabará enquanto existir o ser humano nos seus corpos limitados aqui na Terra. Ou seja, antes de Cristo voltar para estabelecer arrebatar a igreja, estabelecer o seu reino milenar e finalizar com o juízo final. Até lá nós vamos encontrar talvez pessoas com essas influências. Ramos influentes da comunidade religiosa judaica nos dias de Jesus. Considerado perito em religião, os membros desse grupo acreditavam que a lei oral da fé judaica era tão autorizada e inspirada por Deus quanto a Torá, a lei escrita. Os ensinamentos que eles tinham através dos mestres, dos rabis, falado entre o povo, as suas tradições, eles consideravam ela com a mesma autoridade divina, igualmente a lei de Deus escrita. Em consequência, obedecia com muito rigor às leis de Deus, bem como toda a tradição interpretativa que havia estabelecido. A eles, Jesus reservou algumas das críticas mais severas. Foram os fariseus mais criticados por Jesus, esses religiosos, nos dias que Cristo esteve aqui na terra por 30 e poucos anos. Os fariseus eles surgiram antes de Cristo vir, no período chamado interbíblico, um espaço aproximadamente 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Seu principal interesse era a observância da lei mosaica. Conferia igual valor à tradição dos anciãos, às escrituras sagradas. Os costumes e comportamentos deles, tradições, isso é, ensinos passados de geração a geração, eles davam o mesmo valor que se dava à lei do Senhor. Eles criam na existência de anjos, tinha outras seitas no dia de Jesus, que não acreditavam. Eles acreditavam na existência de anjos e demônios. Criam na vida após a morte. Outras seitas do dia de Jesus não acreditavam. Davam grande ênfase ao aspecto prático de seus ensinamentos, como a oração, o arrependimento e as obras assistenciais. Essa questão do farisaísmo, na prática, hoje não existe pessoa chamada de fariseu, nenhuma seita com esse nome que eu saiba, né? Pelo menos aqui no nosso país, aqui no Brasil, nós não sabemos. Mas existem pessoas que têm uns comportamentos muito parecidos. Os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, é onde você vai encontrar as repreensões mais duras e severas de Jesus contra este grupo, essa seita
herética nos dias de Jesus, que vivia mais observando o Cristo. Se viesse falhar, isso é contra a lei de Deus e contra a lei de Moisés, ou seja, contra a lei de Deus e contra as tradições. A lei de Moisés e a lei de Deus se dá na mesma coisa, porque a lei que chamamos a lei mosaica foi a lei que Deus deu a Moisés. Mas fora as leis que Deus deu para Moisés, os rabínicos, os anciões, tinha centenas de tradição. Uma das coisas que eram terríveis neles era, e que nós vemos hoje, vamos trazer para a vida prática. O farisaísmo valoriza mais a tradição do que a família. A tradição são costumes, talvez ministeriais, ou de igrejas, ou familiares. Mas nesse caso, tradição religiosa, que passa de geração a geração. Esse costume de valorizar mais a tradição do que a família é porque muitas vezes as pessoas entendem a tradição como algo profundo, de profundo significado e valioso, não para a vida, apenas para o ser humano, mas para o próprio Deus. Por isso, se entende a tradição como algo que precisa ser guardado, protegido e defendido e até divulgado. Então nós vemos muitas pessoas hoje que diz ser cristão, que são servos de Deus, mas os costumes tradicionais, que não são doutrinas, dão um valor para a obediência desses mandamentos, desses costumes, mais do que a própria palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe. Os fariseus, se tivessem uma oferta e eles tivessem consagrado aquela oferta a Deus, e seu pai e sua mãe estivessem passando por necessidades, eles jamais iam se dispor dessa oferta, desse dinheiro, uma ovelha, para socorrer os seus pais. Sendo que a Bíblia diz honrar pai e mãe. Jesus condenou os fariseus por causa desse comportamento. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que se estivesse em casa e chegasse alguém da sua família para lhe visitar, a pessoa viajou para visitar, e chegasse a hora do culto na sua igreja, que ele deixaria a família para lá, deixar a família em casa e ia para a igreja a si mesmo. Nós precisamos entender uma coisa. Deus, podemos compreender que Ele é acima de todas as coisas. Depois de Deus, a família, ela é prioridade. Por quê? Porque a igreja é constituída de família e não a família constituída da igreja ou pela igreja. Então existe igreja porque existe família. Então a família é prioridade em relação à igreja. Cultuar, eu vou no próximo culto, a família veio de longe, nem sempre pode estar comigo. Deus vai compreender. Se eu falar, hoje eu não vou à igreja, ao templo, hoje eu vou orar aqui com minha família, eu vou conversar com minha família, vou ganhar a minha família para Jesus. Então, os fariseus tinham o costume de valorizar as tradições, os costumes, mais do que a própria família. Se a família fosse sofrer prejuízo, mas nisso ele estivesse achando que estaria agradando a Deus nos seus costumes, ficaria com seus costumes. Outra coisa que se encontra muito nos fariseus, ou que se encontrava nos fariseus, era a hipocrisia, era dos povos mais hipócritas nos dias de Jesus. Jesus disse, faça o que eles estão ensinando, mas não faça o que eles fazem. Isso, ou seja, eles ensinam uma coisa e vivem outra. Isso é hipocrisia, fingimento. Um homem, uma mulher, a pessoa que é religiosa, geralmente te surpreende. Por quê? Ela não é aquilo que aparece ser. É negativo, mas apresenta ser positivo. Alguns comportamentos. Vejamos algumas posturas e demonstrações quando se fala do monopólio, do exclusivismo. Os fariseus tinham esse comportamento que algumas pessoas têm hoje também. Por exemplo, nas orações, muitas vezes nós nos comportamos como ele. Nas nossas orações, demonstramos essa ideia às vezes. Quando falamos com Deus para abençoar a igreja que congregamos e omitimos a demais. Então vamos orar pela igreja de Jesus no mundo? Oramos em nome de Jesus, apenas pela placa que nós pertencemos. Sendo que a igreja de Jesus
ela não é constituída apenas pelo ministério que você pertence. Existem muitos ministérios, mas a Igreja de Jesus é uma. Então, na própria oração, muitas vezes, vamos orar pela Igreja de Jesus no mundo, eu vou citar o nome da igreja e incluo apenas a igreja que pertence ou ministério que está por aí no mundo ou no Brasil. Então, esse é um comportamento errado, porque a Igreja de Jesus ela não tem placa. Quando uma pessoa quer congregar em outro lugar, que não é o nosso ministério, fazemos o máximo esforço para falar mal daquela igreja que a pessoa está interessada aí. Às vezes a pessoa está congregando com a gente e que ela quer sair daquela congregação e quer ir para outro ministério. Nós queremos, é claro, que a pessoa continue conosco. Mas, no nosso comportamento, como só nós, né, nós no sentido geral, parece que apenas a igreja que eu pertenço que é boa, se alguém disser que vai congregar em outro ministério, eu tento criar um empecilho e falar mal daquela igreja que a pessoa está querendo ir. Porque eu entendo que só a igreja que eu congrego é a igreja verdadeira, é a igreja que agrada a Deus. Quando evangelizamos uma pessoa, a nossa indicação é sempre para a igreja que pertencemos. Olha, tem lugar que estamos evangelizando que nem tem a placa que eu congrego, que você congrega. Por que você só indicar a pessoa, se sacrificar para andar quilômetros, pegar ônibus? Você vai falar para a pessoa o seguinte: eu tenho o prazer de te receber, te dar um abraço, se você fizer uma visita no templo, lá onde eu congrego, vamos juntos cultuar a Deus. Mas se não tiver próximo à sua casa, uma igreja tal, assim como o ministério que eu pertenço, pode ir em outra igreja como tal, você pode indicar. Estou falando de igreja evangélica, não estou falando de seitas heréticas. Mas às vezes nós queremos que a pessoa ache, não falamos às vezes mal da outra igreja, mas isso fica implícito que a igreja boa e verdadeira é a que pertenço. Outras igrejas sempre são mundanas ou muito rígidas. Eu acho, não, vá para a igreja tal porque ela é muito mundana. Não, mas a igreja tal, ela é muito rígida. Isso é um comportamento farisaico. Tem ministério que até proíbe os obreiros pregarem em outra igreja diferente. Isso é um comportamento farisaico? Isso é o monopólio? Só minha igreja é boa? Então não vai em outra igreja porque você vai se contaminar. Principalmente quando é ministério pequenos e ministérios novos, ministérios iniciantes, né? Muitos não sabem nem a história da sua própria igreja como começou. Alguns pensam que foi a primeira igreja que existiu na Terra. Tem tendência ao preconceito religioso, né? Segue o mesmo raciocínio, acha que as outras igrejas são erradas, que são mundanas, tem desconfiança, será que tal igreja a pessoa vai morar no céu, quem ali congrega? Isso é perigoso, esse é um comportamento farisaico. Gostam de ser notados. Jesus disse que os fariseus, eles gostavam de ser notados. Ele disse: quando vocês for jejuar, quando vocês for orar, entra no teu quarto e ore. Não está proibindo orar na rua, em praça, não é isso. Mas ele está fazendo aqui um contraste que os fariseus, eles, por costume, jejuavam 2 vezes por semana, ficava com o rosto desfigurados, tristes, falava para as pessoas e ficava nas praças, nas ruas, nas esquinas, para que as pessoas percebessem que eles estavam se consagrando, a fim de ser notado pelos homens. Então, pessoas que a sua vida espiritual, que na realidade não passa de religião, queria que aquilo fosse notado pelos outros. Outro comportamento. O farisaísmo nos dá uma sensação de justiça. Tem pessoas que têm a certeza que vai morar no céu. Não confiando no sacrifício, não confiando em Cristo, na salvação adquirida pelos méritos da cruz, pela graça. Ele até acredita que pela graça ele é salvo, mas acreditando na sua justiça, na sua própria fidelidade. Então a pessoa segue a Deus e quando alguém fala assim, quem aqui tem a certeza da salvação? Ele não pensa primeiro, confio no sacrifício de Jesus. Mas ele lembra primeiro assim, não, pela misericórdia de Deus eu tenho sido fiel. É a sensação de justiça. Isso é farisaísmo, porque podemos até ser fiel a Deus, nos dedicar, mas se não for pela graça de Deus, jamais entraremos no céu.
valoriza coisas pequenas, despreza o importante. É outra marca do farisaísmo. As pessoas têm o hábito de valorizar mais uma tradição ministerial, uma gravata, um paletó, uma saia, um vestido, do que o que a doutrina bíblica nos oferece. Nós vemos tanta preocupação por aí. Por exemplo, hoje a indecência está invadindo as igrejas e muitos pastores não se incomodam com isso. Mas aí se vai uma irmã com uma calça comprida, não estou falando calça indecente, colada, estou falando simplesmente ser calça. Não é permitido ir aos cultos em muitas igrejas. Tudo bem, cada igreja tem o seu costume. Se a igreja não permite calça comprida para o culto, ela tem o direito, talvez, de fazer isso. Mas desprezar isso, achar que isso é errado diante de Deus, não é aceitável a calça comprida. Mas a indecência, as imoralidades, as roupas mini, como nós vemos nas nossas igrejas por aí, isso é hipocrisia. Eu deveria talvez não aceitar o comportamento da calça comprida, mas também não aceitar o comportamento da indecência, imoralidade, que tem hora que a gente não sabe, nós não sabemos onde estamos, se é numa igreja ou algum lugar como desfile de corpos, não é de vestimentas, mas desfile de corpos. Para quem senta no púlpito ou de frente de algum grupo das senhoras ou dos jovens em algumas igrejas, você tem que ficar orando em espírito, os homens, no caso. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque a religiosidade nos parece agradar a Deus, somos bonitinhos, educados, somos muitas vezes afinados, temos postura cheio de ética, estabilizado, firme ali na igreja que congregamos, não faltamos da ceia, não faltamos do culto de doutrina, vamos em todos os cultos, mas no final a gente percebe que esse comportamento nem sempre é de espiritualidade, mas da religiosidade. E Jesus não gosta de religiosidade. Jesus veio buscar o povo para transmitir neles a espiritualidade de Deus e não religiosidade. A religiosidade cega, a religiosidade mata, a religiosidade causa inimizade, causa divisão de igreja, a religiosidade cria contenda, as pessoas religiosas fala demais em relação à vida das outras pessoas. Então nós precisamos mesmo ter um encontro com Cristo. Jesus não veio buscar nenhuma religião. Então, talvez você pertença à igreja evangélica, pentecostal ou não pentecostal, é muito religiosa. Tome muito cuidado. Observe bem, quando chamar alguém de religioso, talvez seja você uma delas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus não vem buscar os religiosos, mas sim pessoas transformadas e que tiveram encontro com Cristo. Pensar como Cristo pensou. Cristo não foi um religioso.